Agora vamos continuar tratando esse assunto aqui, do trem e do ônibus, nesse acidente na madrugada que, infelizmente, 4 pessoas ficaram feridas, tinham 14 pessoas no micro-ônibus que levava as pessoas para trabalhar numa montadora em São José dos Pinhais. Enfim, uma mulher acabou perdendo a vida nesse acidente e a gente... Esse é um problema que tem acontecido, que eu queria entender o que vem acontecendo na nossa cidade em relação a tantos acidentes de trânsito, e principalmente envolvendo o trem. Eu quero ir lá para a delegacia de trânsito agora, porque é quem vai investigar aí este acidente, e muitas perguntas estão sendo feitas, né? O trem apitou? Será que o motorista ouviu? O cruzamento deveria ter cancela? Não. Como é que vai ser essa investigação? Afinal de contas, uma pessoa morreu. Tiago Silva, boa tarde para você. Oi, Jasson, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. A gente acompanha, Jasson, a investigação por parte aqui da Delegacia de Trânsito da capital, é quem vai acompanhar de perto essa situação. Primeiro, Jasson, são dezenas de acidentes registrados ao longo deste ano de 2020, ali na região do bairro Cajuru, só na região do Cajuru. Os acidentes ali são recorrentes. Ali a gente tem o cruzamento da Osíris Del Corso, onde aconteceu o acidente ontem. Um lado é Osíris Del Corso, do outro lado é Rotildo Polido. Antes desse acidente com o ônibus, no começo do mês, aconteceu um acidente grave lá, onde pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Tem um segundo cruzamento ali com a Amador Bueno, na região do bairro Cajuru. Ali também, em uma semana no Amador Bueno, Jasson, aconteceram pelo menos 3 acidentes registrados com o trem. Na Sebastião Marcos Luiz, que corta aquela região da cidade. Você vai se lembrar, Jasson, nós estivemos lá, aconteceu um acidente recentemente quando um carro, também atingido por um trem, acabou sendo arrastado até uma outra residência e destruiu parte desta residência. Por conta destes constantes acidentes, nestes 3 cruzamentos, Osíris Del Corso, Sebastião Marcos Luiz e também a rua Amador Bueno, o delegado aqui da Delegacia de Trânsito está oficiando neste exato momento o Instituto de Criminalística do Estado do Paraná e pedindo, ele está terminando ali a petição, o documento, pedindo que uma equipe de peritos vá até o local para que acompanhe de perto e para saber o que está acontecendo naquela região. Por que dos constantes acidentes com trens neste ano de 2020 naquele local? Antes, Jasson, da gente falar em relação ao depoimento, hoje pela manhã, o maquinista esteve aqui na Delegacia de Trânsito de Curitiba, ele prestou um longo depoimento. Mas antes da gente falar do depoimento do maquinista, a reportagem do Balanço Geral retornou ao local do acidente. A Thaís Santana conversou com testemunhas, esteve ali na região do Cajuru durante toda a manhã e preparou uma matéria especial para tentar mostrar o que acontece naquela região. Acompanhe. Emerson tinha acabado de chegar do trabalho quando foi surpreendido por um forte estrondo. O que ele não imaginava era que a tragédia estava ali, a um cômodo de distância, na garagem de casa. É uma coisa que eu nunca imaginava, que ia vir de lá, aqui um trem com um monte de árvore desse aí, né? Entendeu? Então é complicado. O choque entre o micro-ônibus e o trem foi tão forte que o veículo foi arremessado a aproximadamente 20 metros do local. E só parou depois de bater contra a residência. Assim que ouviu o barulho do impacto, o dono da casa, que pensava ter sido um acidente na linha férrea, se surpreendeu ao chegar aqui e ver a casa totalmente destruída e o carro também. Um poste caiu sobre o carro dele e por pouco não atingiu os 2 filhos que assistiam TV neste cômodo da frente. Foi ele, inclusive, quem chamou o socorro dos bombeiros para atender as vítimas que estavam presas às ferragens. Eu estava deitado assistindo com a minha esposa, meus filhos dormindo aqui no quarto da frente e eu escutei o estrondo e a princípio eu pensei que foi lá na linha, né? Mas muito alto. Daí eu levantei correndo, na hora que eu vim, que eu abri a porta, que eu vi o poeirão ali, eu não acreditei no que estava acontecendo. Os 14 passageiros do micro-ônibus eram funcionários de uma montadora de veículos. Eles tinham acabado de deixar a fábrica. A primeira vítima foi retirada pelos bombeiros das ferragens em estado gravíssimo.
Apesar de todo o atendimento, a mulher de 40 anos não resistiu aos ferimentos. Tivemos um óbito, uma das vítimas saiu daqui num estado de gravidade maior e as outras quatro, aliás, numa gravidade um pouco menor. Pelo menos outros 2 ocupantes foram encaminhados em estado grave para hospitais da região. Segundo informações do motorista do micro-ônibus, ele não teria ouvido o apito do trem, que já vem de longe, sinalizando que vai fazer este cruzamento. Para os moradores vizinhos a este cruzamento da linha férrea, acidentes assim viraram rotina por aqui. O perigo é constante, porque não há o respeito dos motoristas, porque o trem não tem como você dizer que ele é o culpado, porque ele está na preferencial dele. Quem tem que ter mais atenção é as pessoas que são os condutores de veículos, né? Mais um nessa linha. Coisa que já vem acontecendo há muito tempo, é falado, mas para eles é só dinheiro, né? Para eles, enquanto eles estão ganhando dinheiro, eles não querem gastar. Então, e as vítimas vão aparecendo, né? Desse jeito. É direto bateção de carro aqui. Mas o trem apita, o trem faz o barulho? O trem apita. O pessoal tem muitos que respeita, outros já não respeita. Veja o flagrante feito por nossa equipe. O trem pede passagem pelo cruzamento. Mas este motorista acha que dá tempo, se arrisca e passa. E o motoqueiro cruza a linha férrea a poucos metros de distância da locomotiva. Eu escuto toda madrugada os trens passando e dando sinal. Agora, se o motorista avança aí, eu acho que é uma falta de responsabilidade de cada motorista. Uma perícia feita no local deve ajudar a Delegacia de Delitos de Trânsito com as investigações para descobrir as reais causas do grave acidente. A casa que virou cenário da tragédia foi interditada e condenada pela Defesa Civil. Eles condenaram, né? A garagem, tem que terminar a demolição. E eu tenho que esperar um parecer das empresas aí para nós dar andamento. O carro também já era, né? Não tem nem o que ver, né? A situação que ficou o carro. Jasson, o maquinista ele prestou um longo depoimento durante esta terça-feira aqui na Delegacia de Trânsito da capital. Disse que percebeu a aproximação do micro-ônibus. Ao perceber o micro-ônibus, ele trafegava 42 km por hora. Ele deu o primeiro alerta, deu a primeira buzinada, viu, relatos dele aqui, que o ônibus insistiu, acelerou para passar pela linha férrea. Ele colocou de forma intermitente a mão na buzina e acionou os freios, não conseguindo evitar a colisão. O caso está sendo investigado pela polícia. O motorista do micro-ônibus, ele vai responder nesse primeiro momento por homicídio culposo na condução de veículo automotor. Se for condenado, ele pode pegar uma prisão, uma pena de 4 anos de prisão. Agora, se as vítimas desse acidente representarem contra ele também aqui na delegacia, ele pode responder também por lesão corporal. Ao longo do dia de hoje, a gente vai trazer mais detalhes, mais informações em relação a este caso aqui, com a entrevista com o delegado responsável pela investigação. Perguntei para o delegado em relação à questão da cancela. Muito se fala, viu, Jasson, que as cancelas, elas foram retiradas porque eram furtadas daquela região. Então o pessoal roubava, levava, furtava esse equipamento para revender e por isso hoje não existem as cancelas no local do Cajuru. Só para finalizar, Jasson, nesse exato momento, então, o delegado está encaminhando ao Instituto de Criminalística que um perito vá ao local, faça um estudo e explique para a polícia por que tantos acidentes naquele local. Obrigado, Thiago Silva, pelas suas informações. O detalhe, coloca a foto da mulher. O fato é o seguinte. Thiago, essa mulher aqui, a Cirlei, ela estava indo para o trabalho. Estava voltando do trabalho, melhor dizendo, desculpa. E a Cirlei, voltando do trabalho, acabou perdendo a vida. Ela deixou uma filha adolescente e o marido. Essa família está chorando hoje. Além de todos os prejuízos que outras famílias tiveram, mas o maior é esse aqui. Esse é o maior prejuízo que se pode ter. Uma vida que se foi depois de mais um acidente envolvendo trem na nossa cidade. Aí você fala
Jasso, a culpa é do trem, não sei. Aliás, eu quero perguntar para você, o que você acha disso? Você mora perto de uma linha férrea? Você tem alguma história? Você viu alguma coisa? Você gostaria de contar alguma coisa pra gente? Pode participar pelo nosso WhatsApp. O fato é que hoje essa família está chorando a morte da Cirlei. Doutora Márcia, a senhora até comentava um pouco comigo aqui enquanto acompanhávamos a reportagem, doutora Márcia, que nesse caso não é muito difícil de se apurar responsabilidades. Por quê, doutora? Não, a primeira coisa que nos chama a atenção, nós temos um motorista profissional, né? Nós temos um motorista que trabalha numa empresa para condução de pessoas, né? Então, ele é um motorista profissional. Esse tipo de transporte se faz por sistema de linha, ou seja, ele todo dia sai do mesmo lugar e se encaminha, faz uma rota específica. Então, já seria do costume dele, do hábito dele, saber que haveria uma linha férrea no caminho. Isso antes mesmo de ouvir o que o condutor do trem teria informado. Mas o que a gente fala daí sobre responsabilidade civil de quem seria, né? Responsabilidade civil, primariamente, comprovada a responsabilidade desse motorista, seria da empresa que ele trabalha, juntamente com ele, e de quem contratou essa empresa, né? A empresa onde essa moça, se ele trabalhava, contratou essa empresa. Então, de forma ampla, a gente pensa numa ação civil contra essas duas entidades primariamente. Claro que se comprovar que a responsabilidade não é do motorista, isso muda para a empresa férrea. Mas nesse primeiro momento, parece que o adequado seria esse acionamento para a reconstrução da casa, esse retorno do dano, né? Seria através dessas duas empresas. Ainda hoje aqui no Balanço Geral, a gente vai conversar com um especialista em trânsito para tentar entender um pouco mais o que está acontecendo aqui na região de Curitiba, principalmente ali no Cajuru. E você pode participar mandando aí a sua opinião também sobre esse assunto no nosso 999-26-1598.